Boa tarde, meu nome é Luan, eu sou sócio proprietário da empresa Magna Data e hoje estaremos apresentando para vocês um dos nossos sistemas que tem o segmento na parte de malharia. Tá? O nome da empresa então é Magna Data e o nosso lema é buscando soluções tecnológicas para o seu negócio. A gente tem um sistema ERP voltado para os ramos têxtil, esquadrias de PVC e alumínio, gases especiais, fotografia, os nossos sistemas de venda, que é o nosso PDV, e um aplicativo com vendas externas através do celular. A gente já busca soluções há mais de 27 anos no mercado de trabalho. Então, um pouco da história em que surgiu a empresa e surgiu o sistema para a parte de malharia, tá? O fundador, Sérgio, ele trabalhava na cidade de Caxias do Sul, localizada no Rio Grande do Sul, como um líder de produção. E ele viu a necessidade de modernizar e automatizar alguns processos dentro da malharia. Então ele acabou estudando parte de programação e fazendo esse sistema na parte da produção, tá? Depois de anos ele viu que isso seria um potencial e ele poderia usar isso como uma venda para as outras malharias. Então ele saiu da sua área e abriu então a empresa, né, de desenvolvimento de sistema focada para a parte de malharia. Então, na parte do nosso negócio, a gente dividiu em 4 módulos a empresa. A parte do negócio, a gente tem um sistema para automação e controle de processos. A nossa missão é criar valor para os nossos clientes, entregando ferramentas em que diminuam o seu tempo e custo de processos. A nossa visão é ser pioneiro na produção de novas tecnologias, criando ferramentas diferenciadas e competitivas. E o nosso propósito, então, é criar tecnologia para automação. Então, sempre em prol do nosso cliente. Hoje a gente vai ver o sistema, então, chamado Oryx Gestão. Ele é um sistema especializado para o segmento de malharias retirinas e confecções. Eu separei o slide em 7 principais módulos em que engloba o sistema. Então, o sistema ele abrange desde a parte da ficha técnica, na geração de custo, até a parte final, que é a força de vendas. Começando pelo custo, a gente tem então dentro da apuração de custos, relatórios de lucro por venda, tá? Onde a gente vai fazer através da ficha técnica toda a apuração da peça, ou seja, todas as matérias-primas que vão ser utilizadas para a peça, todos os processos de produção e todo o tempo que vai ser demorado para produzir essa peça. Baseado nisso, a gente vai conseguir fazer a definição do custo dela, tá? Tendo uma apuração do resultado, conseguindo ter uma rentabilização do lucro, tá? Então a gente vai conseguir saber, baseado na margem que nós definimos, quanto a gente pode ter o preço de venda dessa peça para a gente conseguir o lucro que almeja, e tem o sistema da parte de markup. Na parte de compras, a partir do momento que a gente faz uma projeção de produção para uma coleção, por exemplo, o sistema vai ter um cálculo mestre, ou seja, esse cálculo mestre ele vai calcular o quanto de matéria-prima vai ser necessário para fazer essa produção, né, que a gente tem uma projeção. Baseado nisso, o sistema vai te dizer o que tu precisa comprar de matéria-prima para produzir, tá? Baseado na tua necessidade de produção programada. Quando a ordem de compra é gerada pelo sistema, isso já fica atrelado ao que vai chegar de estoque para o sistema saber o que ele vai poder produzir e quando essa matéria-prima vai chegar, tá? A partir do momento que ela chega na empresa, é gerado um contas a pagar, é feita a importação na XML para os documentos fiscais e dando assim a entrada no estoque dessa matéria-prima, tá? Na parte de controle de produção, a gente vai ter, iniciando pela parte de baixo aqui, o planejamento todo da produção. Então a gente vai planejar o que quer produzir. Baseado nisso, o sistema vai fazer uma sugestão de fabricação, né? A gente trabalha com prioridades de entrega. A gente pode definir um sistema X de prioridade e o sistema vai te entregar a sugestão de produção, baseado nessa data de entrega, tá? Então, quanto a isso, o sistema vai já fazer a alocação desses recursos de matéria-prima que tem e baseado nessas datas de entrega, o sistema vai conseguir te simular se tu vai ter capacidade de produção e se tu vai ter matéria-prima disponível para produzir o que tu precisa, né? Fazendo assim todo então o planejamento da sua coleção. Na parte do controle de múltiplos estoque, a gente consegue controlar múltiplos estoque finais, ou seja, o estoque das filiais,
caso a empresa tenha, conseguindo fazer um estoque integral, né, conseguiu visualização do estoque integral da empresa, tanto físico quanto em cada loja, assim como o estoque de um e-commerce ou o estoque de um ponto de venda. A gente tem toda a parte do controle de matéria-prima, que engloba isso, então, baseado na produção, né? A gente sabe quanto vai ter de matéria-prima disponível, faltante ou necessária à compra. Nós temos a parte do controle de rastreabilidade, onde cada peça tem uma identificação única, que a gente chama de DNA. Então, quando é gerada uma ordem de produção, cada peça recebe uma identificação única. Baseado nisso, a gente consegue ter todo o controle de onde essa peça está na produção, em qual processo, se ela foi para terceirização ou voltou. E depois da parte de pós-venda, se algum dia der algum problema, alguma coisa, a gente sabe exatamente todos os processos, que fio foi usado, qual é a partida daquela peça que ficou pronta. A gente tem o controle de produtividade por eficiência, então a gente consegue saber, baseado na produção, o tempo de cada peça que precisa ser produzido. A gente consegue ter o controle de eficiência, então saber se uma produção tem eficiência de 70%, quanto ela vai conseguir produzir para daquela peça naquele determinado período até a sua data de entrega prevista. A gente tem a parte do controle de terceirizado, então tudo que sai para o terceirizado, quanto tempo vai ficar no terceirizado, quanto o custo para pagar esse terceirizado no final do mês, através de relatórios, tudo isso o sistema faz esse controle. A gente tem o cálculo de capacidade de produção, então, por exemplo, dentro do terceirizado, a gente consegue cadastrar quantas horas eles trabalham dedicada à empresa por dia. Baseado nisso, o sistema vai saber que aquela peça demora X tempo para ser produzida. Então, quando a gente for fazer uma projeção de quantos terceirizados será necessário para produzir, o sistema vai te dizer quanto precisa de terceirizado e quanto já tem ainda disponível o terceirizado para a gente conseguir alocar matéria-prima para ele produzir. Na parte, então, do cálculo de necessidade, que é o cálculo que a gente fala que o sistema faz, tá? Ele consegue fazer o empenho de matéria-prima, ou seja, tu tem uma matéria-prima em estoque, mas tu precisa empenhar ela porque tu tá com ela destinada para, por exemplo, fazer as peças pilotos. Então, tu vai empenhar essa matéria-prima para o sistema não calcular ela, não fazer o cálculo que contém aquela matéria-prima para dizer que tem matéria-prima disponível para a tua produção. Então, é como se fosse tu reservar aquela matéria-prima. Baseado no cálculo, ele vai ver o quanto tu precisa comprar, então ele vai gerar uma ordem de compra da matéria-prima, baseado no que tu precisa de matéria-prima para produzir o que tu programou. A gente tem o sistema de produção versus disponibilidade, ou seja, eu preciso produzir X peças até a data tal, mas eu tenho disponível tantas máquinas e isso não vai conseguir ser produzido no tempo hábil. Então a gente consegue, antes de começar a produzir, fazer uma análise se precisa aumentar o turno, se precisa terceirizar o processo da máquina, da costura, enfim, de todos os processos. A gente tem a projeção de produção, então a gente consegue produzir, né, saber o quanto a gente consegue alocar de produção na estrutura atual da empresa e fazer toda a parte do balanço do estoque. Na parte do financeiro, a gente vai ter então a conciliação bancária, toda a parte de contas a pagar e a receber, a questão da integração bancária o sistema também faz, a emissão de boleto via KNAB 400 entre a remessa e o retorno, o fluxo de caixa, todos os lançamentos contábeis com integração contábil também, os centros de custos, o plano de conta e o DRE. Na parte fiscal, a gente faz todas as emissões de documentos fiscais como NFE, CTE, MDFE, CFE, entre outros documentos. A parte do SPED e bloco K, a integração contábil, então integração direta com a contabilidade e as conciliações de conta. Na nossa parte de forças de venda, então o que a gente tem hoje de frente? A gente conta com 3 sistemas próprios de ponta de venda. O nosso Oryx Outdoor, que é um sistema para tablet, onde os representantes conseguem ter no tablet o sistema da empresa, fazer pedido e através desses pedidos a gente já consegue ter toda a integração com a fábrica. O nosso B2B, que é um sistema, um e-commerce, voltado de empresas para empresas, então é para o atacado,
onde o lojista consegue entrar no site do nosso cliente e fazer os pedidos através de lá. E o nosso PDV, que é o nosso sistema de ponta de venda, que é para a loja. A gente hoje conta com o PDV, um sistema web, então ele pode ser rodado em qualquer tipo de dispositivo ou pelo celular, facilitando muito na hora da venda. A gente então tem a parte do e-commerce próprio, vendas por representante. A nossa emissão de nota fiscal consegue ser emitida a nota em apenas 3 segundos. A gente tem a parte do controle de consignação e as nossas lojas filiais, ou seja, a gente tem um sistema que faz todo o controle de lojas filiais. Quando da fábrica sai um consignado, ou seja, sai mercadoria para a loja, quando essa mercadoria chega na loja, toda a entrada já foi feita no sistema da loja, todos os produtos já foram cadastrados, tudo de forma automática. Então a gente tem toda essa integração entre matriz e filial. Aqui eu vou passar brevemente para vocês os nossos módulos dentro do nosso Oryx Outdoor, que é o nosso sistema para tablet. Tá? A gente consegue fazer o envio do pedido para o cliente, então quando a gente finalizar o pedido, a gente já consegue fazer o envio para o cliente por e-mail ou por WhatsApp. A gente tem um catálogo de coleção, então no próprio tablet a gente consegue ir visualizando as fotos do catálogo. Conforme vai passando as fotos, já consegue ir clicando na peça e fazendo o pedido. A gente consegue fazer o envio do pedido para a fábrica de forma automática, então quando o representante já finalizou o pedido, automaticamente esse pedido já entra no sistema da fábrica, já é passado, quando aprovado pelo comercial, já entra para a parte de produção. Ele é feito todo o controle de pendências, então os clientes que têm títulos em aberto, tem eventos de ocorrência, então daqui a pouco o representante pode ter passado no cliente, não vendeu, mas consegue fazer um evento dizendo o motivo que não vendeu ou dizendo que fez contato. Tem todas as informações do cliente, como notas, pedidos de faturamento, e tem a lista de pedidos emitidos. Na nossa parte do B2B, então, que é o nosso e-commerce, a gente tem então um sistema também totalmente integrado. No nosso e-commerce não precisa fazer nenhum cadastro de peça, de cor, de grade, tudo isso já é importado do nosso Oryx, né, da parte do sistema da matriz. Então, quando, por exemplo, tu lançou uma nova coleção, ao invés de tu precisar cadastrar tudo no e-commerce, o sistema já vai importar tudo do e-commerce do que tu já cadastrou na parte do sistema da matriz. Então, a gente tem a importação dos pedidos também de forma automática, onde o lojista, quando entrar e realizar o pedido no e-commerce, esse pedido já vai cair automaticamente no sistema da empresa. A gente tem o pedido com montagem de grade, então quando tu selecionar uma peça, ele já vai puxar uma grade de cor e tamanho para te montar um pedido com grade, e se quiser com uma grade fechada. A gente tem um contato via WhatsApp, então para o nosso lojista, já qualquer dúvida, já comunicar através do e-commerce com o comercial da empresa. Tem a aprovação de novos clientes via painel administrativo, então quando eu, por exemplo, lojista, entrar no site da empresa, eu vou fazer o meu cadastro para a empresa poder aprovar, fazer uma análise e fazer o aprovamento. Então, enquanto não for aprovado, eu consigo ir visualizando o produto sem o preço. Então, todos os clientes conseguem entrar e visualizar o catálogo, as fotos, visualizar a empresa sem o preço. E depois que é aprovado, consegue ver o preço e finalizar o pedido. Então, o nosso sistema ele é alocado em servidor local e também já tem toda a estrutura para colocar em serviço em nuvem, tá? A gente tem também, o sistema é focado para múltiplas empresas, então a gente consegue ter numa empresa só, várias empresas integradas. Aqui tem alguns dos nossos clientes, tá? A gente tem clientes então para a parte aqui do sul, como a Pituchinhos de Farroupilha, a Difar, a Merlin Malhas, as Malhas Cidas, a Malharia Imperial, a C-Baby, a Bebelândia, a Cibele, a Caster, a Crifani, entre outras. Aqui tem meus contatos, nosso endereço, fica localizado em Farroupilha, Rio Grande do Sul, o nosso WhatsApp, e-mail e nossas redes sociais, tá? Eu peço para vocês que estão olhando através do YouTube que nos sigam, se inscrevam no nosso canal e verifiquem os outros vídeos. Eu estarei trazendo vídeos só do tablet, só do nosso e-commerce, e qualquer dúvida vocês deixem nos comentários ou entrem em contato que a nossa equipe do comercial fará contato com vocês.
Perfeito? Muito obrigado pela atenção.